Olá a todos, nessa aula a gente vai continuar procurando os extremos de uma função, só que agora sujeitos a alguma restrição extra. Por exemplo, eu posso estar interessado só em achar os máximos ou mínimos de uma função em cima de alguma curva, por exemplo. E um dos métodos mais usados para isso aí é os chamados multiplicadores de Lagrange. Ok, agora já podemos falar dos multiplicadores de Lagrange. Eles servem para resolver esse tipo de problema aqui. Achar de novo os extremos máximos e mínimos de uma função de duas variáveis. Só que agora, ao invés de estar procurando nos extremos, no plano todo, então numa certa região do plano, eu vou querer procurar os extremos dessa função com os valores de x e y sujeitos a alguma restrição. Em geral, dada por uma equação dessa forma aqui, uma função g de xy igual a uma constante. Ok? Se eu pego uma função igual a uma constante, eu obtenho uma equação de duas variáveis. Uma equação em duas variáveis, em geral, vai descrever uma curva no plano xy. Ok? Então, aqui, por exemplo, nessa figura, eu tenho aqui o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, isso aqui, essa parte colorida, seria o gráfico da função f. Aqui no plano xy, eu tenho uma curva correspondente a uma certa equação. No caso aqui, um círculo, então talvez a função g talvez fosse um x quadrado mais y quadrado, igual a constante aqui seria o raio ao quadrado. Ok? Então, em geral, isso aqui vai descrever alguma curva lá no plano xy. E eu vou estar agora olhando não no gráfico todo da função, mas só nos valores da função ao longo dessa curva. Ok? Então, ao longo dessa curva, se eu olhar aqui em cima no gráfico, a função vai ter esses valores descritos por essa outra curva aqui mais tortinha. Ok? Então, o meu problema agora é achar ao longo dessa curva aqui quais são os extremos da função, ou seja, quais os pontos mais altos, quais os pontos mais baixos. Então, na figura aqui está marcado esse ponto e esse aqui seriam os pontos mais altos, os máximos locais. No caso aí seria até absolutos, né? Corresponderiam então a esses pontos aqui lá embaixo no plano xy. Ok? E tenho esses dois pontos aqui, que são os pontos ao longo daquela curva, onde a função tem o menor valor. Corresponderia a esses pontos aqui no plano xy. Então, são pontos em cima da curva, nos quais a função atinge seu valor mais alto ou mais baixo. Ok? Se eu sair da curva, a função teria valores ainda mais baixos ou mais altos, mas ao longo da curva, esses dois aqui são os mais altos, esses dois aqui são os mais baixos. E o método dos multiplicadores de Lagrange são uma maneira prática de encontrar esses pontos. A ideia básica do método vai ser a mesma de sempre. A gente vai procurar extremos da função procurando os pontos estacionários, ou seja, pontos onde a derivada da função se anule. Só que agora eu vou querer a derivada, especificamente a derivada direcional da função sendo nula. Em qual direção? Em direções tangentes àquela curva lá dada pela restrição. Ok? Então, eu vou querer que se eu estiver andando ao longo dessa curva aqui, eu vou ter um ponto estacionário se, quando eu pegar um vetor tangente à curva naquele ponto, lá em cima, a curva lá de cima, a reta tangente estiver horizontal. Ok? O que significa que a derivada direcional da função f nessa direção U aqui é zero. Ok? Se eu pegar uma outra direção que saia da curva, tá? Por exemplo, se eu pegar o meu vetor U para cá, para dentro, aqui eu estaria saindo da curva lá de cima também, minha função para cá está diminuindo mais ainda, né? Então, nessa direção, a derivada direcional não seria zero. Mas, ao longo da curva, nessa direção tangente à curva, lá em cima a derivada é zero. Ok? E isso vai acontecer nos pontos nos estacionários. Esse outro ponto aqui, por exemplo, ele não é um ponto de extremo da função, porque se eu pego uma função, um vetor tangente ao círculo ali embaixo e olho aqui em cima, a inclinação dessa curva aqui, lá no gráfico, ela não tem inclinação zero, a reta tangente. Para cá a curva ainda está descendo. Então esse ponto aqui não seria um ponto de extremo. Mas nos pontos extremos, nesse aqui,
reta tangente horizontal. Nesse aqui eu teria uma reta tangente aqui horizontal também. Aqui também seria horizontal. Aqui eu teria também uma horizontal. Tá ok? Então, isso é o que deve acontecer. Nos pontos extremos, essa derivada direcional aqui numa direção tangente à curva da restrição tem que se anular. Ok. Então chegamos à conclusão de que nos pontos de extremo, a derivada direcional de f numa direção U que seja tangente àquela curva deve ser zero. Mas da aula de derivada direcional, vocês devem lembrar que uma derivada direcional dá zero exatamente quando o gradiente da função for perpendicular ao vetorzinho que dá a direção. Ok? Então vou precisar aqui nos pontos de extremo, o vetor gradiente de f tem que ser perpendicular ao vetorzinho u. Bom, mas lembrem que aqui eu não quero um vetor u numa direção qualquer. Eu queria um vetor u que fosse tangente àquela curva dada no problema pela equação g de xy igual a k. Ok? Bom, só que pegar g de xy, uma função g, e igualar uma constante, é justamente a definição de uma curva de nível, né? Ok? Então, essa curva dada no problema é uma curva de nível dessa outra função g. Ok? E a gente já viu também na aula de gradiente que os gradientes são sempre perpendiculares às curvas de nível. Então, o gradiente da g vai ter que ser perpendicular àquela curva de nível. Ok? Ou para essa direção, ou talvez para outra, não sei. Okay? Depende para que lado que a g está crescendo. Mas o que importa é que o gradiente de g vai ser perpendicular a essa curva também. Bom, mas se o gradiente da f era perpendicular à curva, porque era perpendicular a u, e o gradiente da g também, você pode ver então que os dois gradientes vão ter que ser ou paralelos, aqui os dois para o mesmo lado, ou então antiparalelos, um para lá e outro para cá. Okay? Mas de qualquer modo vão ter que estar ao longo da mesma reta, que seria a reta perpendicular àquela curva. Ok? Bom, mas para dois vetores serem paralelos, tá? Assumindo, por exemplo, que esse aqui, que o gradiente de g, seja diferente de zero, tá? Okay? Então, esse método, a gente vai estar sempre supondo isso aqui, que o gradiente da g não se anula em nenhum ponto da curva, senão esse método não funciona. Okay? Mas, de qualquer modo, supondo então que o gradiente da g não seja zero, então, a única maneira deles serem paralelos ou antiparalelos é se esse vetor azul, o gradiente da f, for igual ao gradiente da g multiplicado por alguma constante, né? Que vai multiplicar por uma constante, simplesmente vai fazer ele crescer ou diminuir ou talvez mudar de lado. Okay? Mas, de qualquer modo, o gradiente da f vai ter que ser um múltiplo do gradiente da g. Claro que se esse aqui fosse zero, não adiantaria multiplicar por nenhum número, que ele não daria aquele não nulo. Né? Por isso que a gente precisa que o gradiente da g seja não nulo. Esse númerozinho lambda aqui, que aparece multiplicando esse para dar aquele, vai ser simplesmente uma constante de proporcionalidade entre os dois vetores, e é essa constantezinha aqui que recebe o nome de multiplicador de Lagrange. Ok? Apesar do nome chique, é simplesmente um número, ok? E o valor dele realmente não importa para nada, ok? Talvez depois a gente até ache o valor de lambda em algum problema tal, mas ele não interessa para nada. Ele é só uma ferramenta para expressar essa proporcionalidade aqui, o fato de um vetor ser um múltiplo do outro para estar na mesma direção. Okay? Vamos pensar a mesma coisa aqui numa figura, que talvez fique mais fácil de entender. Aqui, essa curva preta é a curva dada pela minha restrição, pela equação g de xy igual a k, ok? Então, estou interessado só em procurar extremos da função em cima, ao longo dessa curva, ok? E digamos que eu tenho aqui também essas curvas azuis, que são curvas de nível da função f, ok? Então, aqui eu botei, por exemplo, essa curva aqui onde f vale menos 2, aqui são os pontos onde ela vale menos 1, aqui ela vale 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Então, as curvas azuis são curvas de nível da f, a curva preta é a minha equação, da minha restrição, que, como a gente viu, também pode ser pensado como uma das curvas de nível da função g, né? Porque eu tenho g igual a uma constante, então é uma curva de nível da função g.
função g teria outras curvas de nível por aqui, tá? Mas a única que me interessa é essa específica. A f eu vou querer olhar todas, ok? Bom, agora vamos pensar. Olhando para isso, acompanhando os valores da função à medida que você vai andando ao longo da curva preta, você consegue imaginar onde estão os pontos de máximo e mínimo locais ou absolutos da função f ao longo da curva preta? Vamos analisar, por exemplo, a situação nesse ponto aqui da curva preta. Esse ponto eu estou dizendo que ele não vai poder ser um extremo local, não vai ser nem máximo nem mínimo local. Por quê? Porque a partir desse ponto, se eu andar aqui ao longo da curva azul, a função é constante, vale sempre 1, ok? Mas eu não quero andar para cá, eu quero andar ao longo da curva preta. Mas se a partir desse ponto eu andar ao longo da curva preta para o lado de cá, o que vai acontecer? A função f vai aumentar, né? Você pode ver que à medida que eu vou vindo para cá, o valor da função f vai aumentando cada vez mais. Se eu vier na direção oposta, o valor da função f vai estar diminuindo, né? Ok? Então, se a partir desse ponto eu andar ao longo da curva preta para o lado de cá, o valor da função vai estar aumentando. Aquele era 0, aliás, aquele era 1, que ele vai aumentando, provavelmente 1,1, 1,2, que já chegou em 2. Ok? Então, esse ponto aqui não pode ser nem máximo local, porque ali perto já vai ter valores um pouco maiores. E também não pode ser o mínimo local, porque se eu andar na outra direção, o valor da função vai estar diminuindo, né? Aqui vale 1, aqui já vale 0, então aqui provavelmente vale 0,9, 0,8, etc. Então, a partir desse ponto, perto dele tem tanto pontos da curva preta onde a função f vale mais, quanto pontos onde ela vale menos. Então, esse ponto não é nenhum extremo. Tá, então esse ponto não é um extremo. Esse aqui eu poderia fazer o mesmo raciocínio, né? Esse aqui também poderia fazer o mesmo raciocínio. Esse aqui poderia fazer o mesmo raciocínio. Em quais pontos da curva preta esse raciocínio não funcionaria? Em quais pontos não tem uma direção onde aumenta e outra onde diminui? Tá aqui a resposta. Esses 4 pontos aqui vão ser os extremos dessa função ao longo da curva preta. Tá, ok? Por quê? Por exemplo, esse ponto aqui eu estou dizendo que ele é o máximo local. Por quê? Porque se a partir dele eu for andando ao longo da curva preta, tanto para cá quanto para lá, eu estou indo para o lado que a função f diminui, né? A função f para cá, aqui ela vale 2, para cá ela vai diminuindo até chegar em 1. Aqui também ela vale 2, para cá vai diminuindo até chegar em 1. Tá, ok? Então, perto desse ponto, todos os pontos da curva preta estão para o lado em que a função vale menos do que 2. Então, esse aqui é o máximo local, onde a função vale 2. Esse aqui vai ser um mínimo local, ok? Porque se a parte dele eu for andando ao longo da curva preta, eu vou estar andando sempre, tanto aqui quanto aqui, eu vou estar andando para o lado em que a função f está aumentando, né? Aqui ela vale 1, para cá vai aumentando até chegar em 2, para cá também vai aumentando até chegar em 2. Então, esse aqui é o mínimo local. Qualquer ponto perto dele, a função f vai ter valores maiores do que 1. Esse aqui também é o máximo, porque aqui a função vale 3, perto dele aqui, todos os valores estão para o lado em que a função diminui para 2. Então é o máximo local também. E na verdade vai ser um absoluto, né? Aqui a função vale 3, a função f vai valer mais do que 3 aqui para cima. Só que aqui para cima a função preta, a curva preta não chega, né? Ok? Então o ponto onde a curva preta vai chegar no maior valor possível de f vai ser aquele ponto ali. Então ele é o máximo absoluto. E esse aqui também vai ser um ponto de mínimo, porque perto dele a função aqui vai estar sempre aumentando, certo? Aqui ela vale menos 1, para cá ela vai aumentando para 0, para cá também ela vai aumentando até chegar na curva onde ela vale 0. E vai ser um mínimo absoluto, porque qualquer valor de f menor do que 1 estaria para o lado de cá, e nenhum ponto da curva preta chega para o lado de cá, né? Então esse mínimo aqui é na verdade absoluto. Então tá aí. Ao longo da curva preta, a função f tem 2 máximos, um local e um absoluto, e 2 mínimos, um local e um absoluto. E observe que eles acontecem, esses pontos, justamente onde as curvas de nível da f são tangentes à curva preta. Tá, ok? Aqui a curva azul está só tocando a curva preta, ela é tangente.
Aqui também as duas curvas estão só se tocando, são tangentes, aqui também e aqui também, ok? Nesse ponto aqui, que é um ponto que não era nada, as duas curvas estão se cruzando, ok? Então, vocês podem ver que quando elas se cruzarem, você vai ter a situação, para um lado f aumenta, para o outro diminui, então não é extremo nenhum. Você só vai poder ter extremos quando as duas curvas forem tangentes. Bom, e onde é que o gradiente entra nessa história? Aqui eu desenhei algumas setinhas, que seriam os gradientes da função f, ok? Lembrem que o vetor gradiente é sempre perpendicular à curva de nível. Então, essa aqui é uma curva de nível da f, então o gradiente da f vai estar perpendicular a essa curva aqui e sempre apontando para o lado que a f aumenta, né? Então, para o lado de lá. Aqui também vai ser perpendicular a essa curva, apontando para lá, aqui, aqui. Então, desenho em vários pontos. Todos esses vetores aí são gradientes de f em diferentes pontos. Aqui teria também todos os outros pontos aqui, mas eu não desenhei muitos para não ficar muito bagunçado o desenho, ok? Então tá aí, os gradientes de f são esses vetores azuis sempre perpendiculares à curva de nível da f. E a mesma coisa vale para o gradiente da g. Essa curva preta, a gente já falou que ele é uma das curvas de nível da g, ok? Então, o gradiente da g, que eu estou botando como esses vetorzinhos pretos, eles vão ser sempre perpendiculares à curva preta. Então, nesse ponto aqui, ele é perpendicular à curva preta, aqui também perpendicular, perpendicular, perpendicular à curva preta e assim por diante. Todos esses vetorzinhos pretos são os gradientes da função g em diferentes pontos e eles vão ser sempre perpendiculares a essa curva preta, ok? E vocês podem ver que naquele ponto, por exemplo, que não era nada, o gradiente da f está para cá, o gradiente da g está para lá, não tem nenhuma relação entre eles. Mas naqueles 4 pontos que eram extremos, são justamente os pontos em que os dois vetores estão alinhados, né? O gradiente do f e o gradiente da g aqui estão na mesma direção, aqui também, aqui estão em direções opostas, mas de qualquer modo estão numa mesma reta, ok? Então, um vai ser múltiplo de outro. E a razão disso, pela figura, deve estar clara, né? Como nesses pontos as duas curvas de nível são tangentes, os vetores que são perpendiculares a elas vão ter que estar alinhados, ok? E a mesma coisa acontece em todos os outros. Aqui as duas curvas são tangentes, então os vetores que são perpendiculares a cada uma delas não estão apontando na mesma direção, mas estão antiparalelos. Bom, resumindo, o primeiro passo do método de multiplicador de Lagrange vai ser achar pontos na curva, dada pela função g, nos quais valha essa relação aqui. Bom, se eu quero pontos na curva da g, então quero satisfazer aquela restrição dada no problema. Então isso aqui vai ser uma condição que eu tenho que satisfazer. E essa outra equação aqui, separando por cada componente, a componente x do gradiente de f é a derivada da f em relação a x, o componente x do gradiente da g é o gx, então eu quero que fx igual a lambda gx. E a mesma coisa para a componente y disso, tem que ser lambda vezes a componente daquilo, vai dar essa outra equação aqui. Então eu estou com um sistema com 3 equações, com 3 variáveis, o x e o y, e mais esse lambda aqui, que é uma constante, mas como eu não conheço o valor dela, posso tratar como uma terceira variável. Ok? Bom, o segundo passo, depois que resolver esse sistema, o que nem sempre é muito fácil, porque isso aí pode ser um sistema não linear, depois que resolver o segundo passo é simplesmente calcular o valor de f em cada ponto que você achar da solução desse sistema. Aí depois simplesmente ver qual o valor de f deu maior e qual que foi o menor. Ok? Ok, vamos fazer um exemplo. Eu quero achar o máximo e o mínimo dessa função f aqui, não no plano todo, não numa região do plano também, mas só ao longo dessa curva aqui, desse círculo dado por essa equação. Esse é um problema típico de multiplicador de Lagrange, né? Eu quero achar os extremos de uma função com as variáveis x e y tendo que satisfazer uma certa restrição. Essa restrição me dá quem é a outra função g, né? Então, função g
vai ser o x² mais y², que aqui está igualado a uma constante. No caso, seria o 4. Se na restrição aparecessem variáveis do lado de cá, jogaria para o lado esquerdo, para do lado direito sobrar só uma constante. Aí tudo que ficar do lado esquerdo você chama de g. Ok? E aí, como a gente viu, o primeiro passo do método é escrever aquele sisteminha de equações. No caso aí, eu vou ter a derivada da f em relação a x igual a lambda g de x, faz as contas das derivadas, vai dar essa equação aqui. Depois você vai ter fy igual a lambda vezes gy, vai dar essa outra equação e lembrar sempre de incluir a restrição dada no problema. Ok? Então esse é o sisteminha que a gente tem que resolver. Pode não ser muito fácil, porque não é um sistema linear, né? Aqui aparecem quadrados, aqui aparece uma variável multiplicada por outra. Lembrar que o lambda também vai ser tratado como uma variável nesse sistema. Então não é um sistema linear, então às vezes pode ser bem difícil de resolver. Nesse caso eu escolhi um sistema que não vai dar tanto trabalho assim. Depois que você der uma arrumadinha aí, divide essas equações por 2 só para simplificar, joga isso para o lado de lá, isso para cá, as equações vão ficar nesse formato aqui, ok? E aí aqui dá para usar um truquezinho. Aqui tem um menos lambda, aqui tem um menos lambda. Se eu dividir uma equação pela outra, isso aqui já desaparece, né? Então eu fico simplesmente com isso aqui. Certo? Eu dividi isso aqui, cancelou, então do lado esquerdo sobra só x sobre y, do lado direito, quando eu dividir, vai dar menos 1. Tomem cuidado que para fazer esse tipo de truque, essa divisão, eu tenho que ter certeza que os termos que estão na equação que vai ficar no denominador não podem ser zero, né? Porque senão eu vou ter zero no denominador, vou estar fazendo coisa errada. Mas como aqui do lado direito tem uma constante não nula, não tem como aquele produto ali ser nulo, né? Então isso aqui não é zero, isso aqui não é zero, então já sei que não vou ter zero no denominador. Então é sempre bom checar isso aí. Bom, continuando aqui, daqui passo o y para lá, eu tenho que o x tem que ser igual a menos y. Aí pega isso aí, combina com a terceira equação do sistema. Então, no lugar do x, joga o menos y aqui, simplifica, você vai chegar em y² igual a 2. Tira a raiz, você vai ter que ou y é raiz de 2, e aí como x é igual a menos y, ele vai ser menos raiz de 2, ou então o y é menos raiz de 2, aí o x vai ser mais raiz de 2. Ok? Então tá aí meus candidatos a extremos, ou esse ponto, ou aquele ali. O segundo passo do método é pegar cada um dos pontos e calcular a função, né? Então, pega essa função, pega aquela função f, calcula nesse ponto, naquele ponto, faz as contas e vai achar esses valores. Como o de cima é maior, então eu já sei que aquele é o máximo e o outro vai ser o mínimo. Ok? Então está resolvido o problema. Se eu for andando ao longo daquele círculo e calculando o valor da função em cada ponto, o maior valor que eu vou encontrar vai ser esse, naquele ponto ali, e o menor vai ser esse, nesse outro ponto. Tem aqui uma figurinha, só para vocês poderem visualizar o que está acontecendo. Esse paraboloide aqui é o gráfico dessa função f, tá, okay? Só que por causa desses termos aqui, ele vai estar um paraboloide não centrado na origem, ele vai estar meio deslocado em relação à origem, ao eixo z. Okay? Esse círculo aqui vai ser o círculo de raio 2 lá no plano xy, esse círculozinho preto aqui. Eu vou estar interessado só nos valores dessa função ao longo desse círculo. Ok? Eu levantei esse círculo aqui num cilindro para eu ver exatamente onde o valor da função vai bater em cada ponto do círculo. Então, nesse ponto aqui, a função vai ter esse valor aqui, à medida que eu vou andando, vai gerar essa elipse lá em cima, a interseção desse cilindro com aquele paraboloide. E nessa elipse, o ponto mais alto é esse aqui, que é justamente o ponto que tem coordenadas menos raiz de 2 e o f, que seria o z, 4 mais 4 raiz de 2. E vou ter também lá embaixo, ponto mais baixo da elipse,
vai ser esse ponto aqui, que é o ponto correspondente ao raiz de 2 menos raiz de 2 do círculo, que seria mais ou menos aqui, no qual a função tem o valor 4 menos 4 raiz de 2. Okay? Então, se eu for andando ao longo do círculo, os valores da função vão percorrer essa elipse, esse aqui é o máximo, esse aqui é o mínimo dela. Okay? Então, é isso que está acontecendo. Vamos fazer outro exemplo. Eu quero achar os extremos absolutos dessa função aqui no disco dado por essa inequação. Esse probleminha é um pouco diferente, porque ao invés da restrição ser uma equação, é uma inequação. Bom, primeiro vamos entender o que significa essa inequação. Se eu tivesse uma igualdade de x² mais y² igual a 1, isso descreveria um círculo de raio 1. Ok? Se eu tenho uma desigualdade menor ou igual a 1, o que isso aí vai significar? Qualquer ponto ao longo desse círculo aqui, essa expressão é igual a 1. Se eu quiser menor do que 1, basta que eu diminua o x ou y. Então, a partir de algum ponto aqui, se eu diminuir o x ou y, estaria indo aqui para dentro. Então, a desigualdade vai ser essa borda e mais tudo que está lá dentro do disco. Ok? Então, a igualdade descreveria só o círculo da borda, a desigualdade menor ou igual a 1 descreve o disco inteiro, tanto a fronteira quanto o interior. Bom, nesse tipo de situação, a gente tem que dividir o problema em duas etapas. Primeiro, a gente vai procurar os extremos que estejam lá dentro do disco e depois os que porventura estiverem na borda. Ok? Para procurar extremos que estejam lá no interior, na verdade a gente vai esquecer o disco, vai procurar como se estivesse procurando no plano todo, ok? Com os métodos que a gente viu na aula passada, calcular as derivadas parciais, igual a zero, etc. Só que se eu achar algum extremo que estiver do lado de fora, eu simplesmente esqueço ele, desprezo. Ok? Então vamos procurar no plano todo, só que ficar só com os que eu encontrar lá dentro. Bom, então como que a gente vai fazer isso? Calcula as derivadas parciais daquela função. Ok? Então pega essa função aqui, deriva em relação a x, que como xy aparece dentro da exponencial, vou ter que usar a regra da cadeia, deriva isso aí, você vai chegar nessa expressão. E a derivada em relação a y vai dar essa outra expressão. E para achar os extremos, a gente iguala as duas a zero. Ok? E resolve esse sistema de equações. Bom, resolvendo isso aí, o que a gente vai ter? Para essa expressão aqui ser zero, bom, a exponencial nunca é zero. Então a única maneira desse produto ser zero é se o y for zero. E a mesma coisa aqui, como a exponencial nunca se anula, para esse produto dar zero, o x tem que ser zero. Então pronto, resolvi. A única solução que eu achei é o ponto 0, 0. E, obviamente, esse ponto está dentro do disco, né? Vai ser a origem, está dentro do disco, então eu mantenho ele, não vou desprezar. Na aula passada, depois que a gente fazia, era ver o teste da derivada segunda, por exemplo, para ver se é o máximo, se é o mínimo, etc. Mas como aqui eu estou procurando os extremos absolutos, basta coletar todos os possíveis pontos e depois calcular a função em cada um deles. Tá? Então, vamos só guardar esse ponto aqui, depois a gente vê o que faz com ele. O segundo passo agora é analisar o que acontece na fronteira do disco. Na fronteira do disco é onde eu teria igualdade. Então, x² mais y² igual a 1. E aí, então, como eu tenho agora uma restrição dada por uma equação, uma igualdade, então eu posso usar os multiplicadores de Lagrange. Para usar os multiplicadores de Lagrange, monta aquele sistema de equações que aqui eu pego de novo as derivadas da função em relação a x e y, só que agora ao invés de igual a zero, eu igualo a lambda, vezes as derivadas da g, que seria o x² mais y², derivando em relação a x e y, dá isso aqui. E também a própria equação. Ok? Então agora tem que resolver esse sistema de três equações, que é bem não linear, né? Porque aqui tem quadrados, tem exponenciais, então um tipo de sistema assim às vezes é bem difícil de resolver. Bom, aí não tem uma receita pronta de como fazer. Então o ideal é vocês verem bastantes exemplos para ir aos poucos aprendendo os truques para resolver esse tipo de sistema. Nesse caso aqui,
eu gostaria, por exemplo, de poder dividir essa equação por aquela, porque dividindo essas exponenciais aqui já somem, né? Ok, os lambdas também somem, esses dois somem, então fica uma equação mais simples. Mas lembrem que eu só posso dividir se eu souber que o que eu vou colocar no denominador não é zero. Ok? Então vamos analisar aqui diferentes possibilidades. Digamos, por exemplo, que o x fosse zero. Ok? Bom, se o x for zero, jogando aqui na equação 1, se eu jogar x igual a zero aqui, vai anular esse lado. Se anular desse lado, de novo, como a exponencial não se anula, o y vai ter que ser zero também. Para o lado esquerdo também ser zero. Mas aí, se o x for zero e o y for zero, jogando na terceira, não teria como dar 1, né? Ok? Então, posso excluir essa possibilidade, porque não tem como satisfazer a terceira equação. Eu posso, então, concluir que o x não vai ser zero. Bom, só que agora, se o x não é zero, então essa equação 2 não vai poder se anular, né? Porque se o x é diferente de zero, a exponencial nunca se anula, então isso aqui não vai ter como dar zero. Como aquilo ali também é igual, então também não vai poder ser zero. Então, nenhum desses termos aqui vai poder ser zero, então eu posso dividir essa equação por aquela. Então, já que eu sei que esse denominador aqui não vai dar zero. Dividindo isso por isso, as exponenciais cancelam, vai sobrar y sobre x. E dividindo isso por isso, lambda cancela, o 2 cancela, sobra x sobre y. Passo o y para lá, o x para cá, vai dar y quadrado igual a x quadrado, tiro o quadrado, vai dar y igual a mais ou menos x. Ok? E agora eu posso pegar, então, esse y igual a x, ou então y igual a menos x. Quando eu substituir aqui, vai ficar x quadrado também, então vou ter 2x quadrado igual a 1. Passo 2 dividindo, tira a raiz, racionaliza e tal, você chega em x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Como y é mais ou menos x, então também vai dar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Bom, então agora eu já tenho vários pontos. Tinha aquele 0, 0 de antes, tem agora mais raiz de 2 sobre 2 com mais raiz de 2 sobre 2, mais com menos com mais e o menos com menos. E a última etapa que a gente precisa fazer vai ser calcular o valor da função em todos esses pontos, que são meus candidatos a extremos, para ver qual que realmente dá o maior valor, qual que dá o menor valor. Bom, deixar para vocês fazerem a conta, só pega cada um dos pontos, joga lá na função, que era exponencial de xy. Se você jogar o ponto 0, 0, você vai ver que vai dar 1. Se você jogar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, ou então menos e menos, você vai ver que dá raiz de e, tá? Elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de e. Se você jogar o mais com menos, ou então menos com mais, você vai ver que dá e elevado a menos meio, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de e. Ok? Aí, desses três valores, o maior é o raiz de e e o menor é 1 sobre raiz de e. Né? Ok? Então, essa função tem dois pontos de máximo absoluto, que seriam esse ponto e o valor máximo absoluto é raiz de e. E também tem dois pontos de mínimo absoluto, que teria o valor 1 sobre raiz de e. Ok? Esse ponto 0, 0 aqui, que tem um valor 1, que não é nem o maior de todos, nem o menor de todos, pode ser o máximo ou mínimo local, mas se você se der o trabalho de calcular, fazer o teste da derivada segunda, nesse ponto aqui 0, 0, você vai descobrir que, na verdade, esse aqui é um ponto de Sela. Ok? Então é isso. Toda vez que você tiver um problema de máximos e mínimos numa região dada por uma desigualdade, em geral você vai ter uma região com uma fronteira, e aí tem que fazer essa análise aí em duas etapas. Analisa o interior da região e depois analisa a fronteira, junta todos os pontos e aí calcula o valor da função para ver qual que é o maior e qual que é o menor. Ok? Então é isso, parar por aqui.